Quando eu criei esse canal no YouTube, foi muito com a missão de me curar. Tô com pelo da amora na boca. Eu tava passando por um período de torre, eu tava passando por um término, e nesse término eu me senti punida por ter falado, porque quando eu terminei eu fiz um diário do término no TikTok, que fazia muito sucesso, eu era muito acolhida pelas pessoas numa época em que eu tava me sentindo muito solitária, eu tava em outro estado, completamente sem rede de apoio e tudo mais. E eu comecei a me silenciar porque eu comecei a entender, erroneamente, na minha opinião hoje, que a minha história, por esbarrar em outras histórias, por mais que eu não fale exatamente sobre essas pessoas, eu vou estar falando indiretamente, então eu não tenho o direito de falar. Exemplo, se eu estou falando como está sendo o meu processo ao superar um término, eu estou falando do término, consequentemente, de alguém. E aí eu não posso falar sobre término, porque senão eu estou expondo essa pessoa. Foi isso que eu escutei da pessoa, né, que eu tava expondo ela. Ainda que eu não citasse nome, ainda que não tivesse mais vídeo junto, enfim. E eu me silenciei. Só que eu curo através da fala. E estudando sobre lei da atração, que eu tava vendo um curso na época, eu entendi que a Juliana de 14 anos, quando eu vi a Kéfera, quando eu vi o Felipe Neto gravando vídeo pro YouTube, eu falava assim, meu Deus, eu quero muito fazer isso. O que eu tenho pra falar? Não sei, mas eu quero falar. E eu lembro que eu nunca me senti a vida inteira com um espaço pra poder falar. Eu passei a vida inteira escutando que eu falava demais, que eu era chata, que eu falava até cansar, que os meus assuntos não eram interessantes, sei lá mais o que. Que eu tava errada em tudo que eu acreditava, que eu era muito Alice, enfim. Muitos julgamentos. E os julgamentos foram que me impediram de ter um canal no YouTube por 16 anos, no fim das contas. Um pouquinho menos, talvez 14? Uns 14 anos. Porque eu comecei aqui com 28, tô com 30, então uns 14 anos aí segurando essa vontade de ter um espaço para falar, porque eu não sustentava o medo do julgamento. Quando eu conheci o canal da Jujut, eu falei assim, tô voltando, né? Conheci o canal da Jujut lá atrás. Eu falei assim, meu Deus, eu queria ser assim. Eu queria ter um canal para falar as coisas que passam pela minha cabeça e foda-se. E é isso, sabe? Só que a Jujut é um caso à parte, porque ela não é julgada, e o canal dela é super querido, enfim, ela é uma querida, eu não sou uma querida, enfim. E aí eu, já adulta, continuei não criando esse canal. Antes dessa relação, eu tava em outra relação. Quando eu criei esse canal, eu não criei lembrando desse espaço que sempre esteve disponível pra mim. É muito aquela história do elefante com uma corrente que tá presa numa cadeira que não tem ninguém em cima. Tipo, se o elefante se mexer, a cadeira cai e ele fica solto. Mas na cabeça dele ele tá preso. É meio que isso. Os aprisionamentos dessa realidade são assim. É um elefante, a gente é um elefante com uma coleira e na verdade não tem ninguém segurando. É a gente que acha que tá preso. Cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Enfim, e aí eu dei esse ato aqui no canal, que não foi muito longo, eu sei, eu ainda estou nesse processo de crise de identidade. Ontem, por exemplo, eu tava muito mal. E aí eu conversei com uma amiga, até mandei mensagem pra ela perguntando se as coisas que eu trazia pra ela eram pesadas por algum motivo e tal. E ela falou, não, super leve. E depois ela canalizou uma arte pra mim que, nossa, eu fiquei tão emocionada. Se vocês quiserem, eu posso postar essa arte. Eu tentei postar no Instagram, mas não expandiu pelo formato. Se vocês quiserem, eu posso deixar na aba comunidade essa arte, assim. Ela desenhou uma rosa e canalizou um poema pra mim. Eu acho que é um poema, gente. Eu não sei diferenciar poema, poesia, enfim. Mas, gente, foi emocionante. Assim, eu chorei tanto. E eu não sou uma pessoa de chorar hoje em dia. E era um alívio da minha alma. Eu precisava soltar aquilo, sabe? Fui dormir muito mais leve, enfim. Tá. Então eu tô nesse processo ainda, né? De repaginar a mim mesma e principalmente de me reencontrar. E nesse processo, que eu tava mais quietinha aqui, eu tava estudando muito sobre mim. E aí me deu um estalo, assim, tipo, eu já tava umas semanas assim, né? Porque quando eu gravei o vídeo do hiato, eu já estava em hiato, né?
Então eu fiquei quase que o mês todo aí em ato de junho. E aí eu fui ver os vídeos da Jujut. E aí eu lembrei que eu sempre quis ter um espaço só pra devanear. Só pra devanear. E eu criei esse espaço. O meu canal pode ser sobre isso, mas eu não me permitia. Por quê? Eu sou uma excelente facilitadora de consciência, tanto para mim quanto para o mundo. Eu tenho essa consciência. E aí, estudando, e também falando sobre pontos de vista de dinheiro, de carreira, de um monte de coisa, eu comecei a achar que quando eu era criança, eu tinha muita vontade de salvar o mundo. Então, se eu fosse mentora, se eu fosse facilitadora, se eu trouxesse esses rótulos, ficaria mais fácil de eu ajudar as pessoas a salvarem seus próprios mundos. Porque hoje eu entendo que é mudando mundos até mudar o mundo. Essa frase bateu muito forte pra mim. E eu comecei a tentar me entender nesse local. Só que verdadeiramente não era leve pra mim. Porque de verdade o que eu tenho vontade de fazer, gente, é só me divertir. E aí quando a gente vai pro Tzolk'in, e o meu Kim é o Kim 11, o macaco espectral azul, que é um Kim sobre divertimento. Quando a gente olha pro meu signo solar, que é Sagitário, que é divertimento, e quando eu olho a minha vontade de só me divertir e de ser um divertimento pra vocês, gente, eu sei que vocês falam isso pra mim, ai, parece que eu tô sentada conversando com uma amiga, mas eu queria muito que fosse divertido. Sabe quando a gente quer assistir alguma coisa divertida, de entretenimento? Eu não sei se pra vocês são esse tipo de público, né? Mas eu sou. E aí eu boto a Jasby, aí eu boto o Arthur Viana, sabe? Que fazem review de cultura pop, essas coisas. E aí tem uma vibe gostosa, tipo, hoje eu quero só me divertir no leve. Eu gostaria muito que eu fosse esse espaço. E por mais que eu seja uma pessoa que no dia a dia falo muito palavrão, muito mesmo, assim, gente, palavrão pra mim é vírgula, é advérbio de intensidade, entendeu? Filha, você vai cair, meu amor. Pronto, achou. Sabe? Senão o YouTube derruba, minha filha. Não pode fazer cool girl. Aí tem uma palavra que o YouTube... Enfim. E aí... Quando eu reassisti o vídeo da Jujut, eu falei, meu Deus, sempre foi sobre isso. Nunca foi sobre ser facilitadora de consciência, nunca foi sobre ser mentora, inclusive fechei as mentorias. Nunca foi sobre ser mentora, nunca foi sobre ser responsável por nada. Eu só quero existir em paz. Só isso que eu quero. Existir em paz. E o que me impedia de existir em paz? Nada, nem ninguém. Exceto a minha cabeça, que dizia, que acreditava nos pontos de vista dessa realidade de que eu preciso ser coerente, de que eu preciso ser eloquente. Eu sinto que quando eu abro aqui, parece que é uma outra Juliana, sabe? Que é mais séria, que é mais centrada, mais concentrada. E eu não sou assim no dia a dia. No dia a dia, eu tipo assim, enquanto eu tô facilitando consciência, até pra mim mesmo, expandindo consciência no WhatsApp, eu tô mandando figurinha, eu tô mandando meme, eu tô mandando dedo no cu e gritaria, eu tô mandando vídeo, sabe? Tipo, eu sou tão informal e divertida e eu não sinto que eu trago isso pra cá. E por que eu não trazia pra cá? Porque se falar palavrão, o YouTube não gosta. Só que aí a gente vê o Casimiro. Porque assim, gente, eu não vivo só de facilitação de consciência, não, tá? Eu disperso também. Então eu vejo o Casimiro, eu vejo a cultura pop, enfim, eu vou ali onde ainda é leve pra mim. Aí você vê o Casimiro falando, porque bota o pau não sei aonde, não sei o que, fiquei de xereca. E aí eu fiquei assim, cara. E o Casimiro, assim, estouradaço, né? Como fazendo publi, parceria, os caralho. Low profile, tipo, ele só existe no YouTube, na real. E eu, tipo, cara, sob o ponto de vista de quem eu tô vivendo. Sabe? Eu nunca quis ser formal, eu nunca quis aparecer de blazer para passar uma autoridade. Amor, se tudo que eu falo não faz sentido pra você, tá tudo bem, porque esse espaço é justamente sobre tudo que eu sempre quis escutar em algum lugar e eu não escutei. E aí ficava uma voz no meu ouvido falando assim,
essa falta que você tá sentindo, bota a tua voz no mundo, linda. Você tá achando ruim, que não tem ninguém falando? Fala você. Ela falava, ah, não, porque aí eu vou ser julgado. Ele que devia falar, ele já tá se expondo, por que ele não fala? Entendeu? E tem coisas que a gente vai criar que vai criar uma vez só, gente. Tipo, expandiu uma vez só e foi só a energia do movimento. Enfim. E aí, quando eu vi o vídeo da Jujut e ela falando sobre peru, sobre boquete, sobre sei lá o que, eu falei assim, meu Deus. É sobre isso. É sobre não se limitar. Sabe? É sobre ser a sua essência. No Instagram, por exemplo, eu reposto muito coisa da Anitta. Porque, gente, vamos lá. Se não ficou claro pra você ainda, quando mulheres falam sobre sexo, sexualidade, uma parte de mim se sente mais liberta também. Sabe? E toca na minha alma. Eu não sei explicar cognitivamente por quê. Sabe? Tipo, exatamente por quê, mas toca na minha alma. É uma libertação muito grande. E é por isso que eu boto lá, sou bem puta e tolo, sabe? Porque pra mim isso faz todo sentido. Além de eu ser funkeira, né? Meu ritmo número 1 é funk. E assim, já postei 2 vídeos antes desse aqui no canal, em que dá pra perceber que a thumb mudou e tal. Outra coisa também, às vezes eu queria botar uma thumb que fosse mais expressiva e eu ficava assim, ai, mas eu não posso porque vai tampar o meu rosto. E as pessoas, e a thumb precisa mostrar o meu rosto. Aí eu abri a Jujut, as thumb dela, tudo tampando a cara dela. E é um print do próprio vídeo, que pra mim traz energia, movimento, faz todo sentido. Como pode ser mais fácil? E eu não me permitia viver a minha facilidade. Então, assim, por mais que roxo e amarelo sejam as minhas cores favoritas, ainda mais juntas, eu decidi deixar clean a thumb, sabe? Clean, fácil. Eu estou escolhendo o fácil. E eu estou escolhendo honrar quem eu sempre quis ser. Por mais que vocês amem vídeo de canalização, o meu objetivo, o meu alvo, melhor dizendo, é que os vídeos de consciência, de conteúdo, tenham mais impacto. Eu sei, eu também facilito consciência enquanto eu canalizo, mas são projetos diferentes, entende? E eu escolho muito que a minha comunicação expanda para as pessoas, que as pessoas consigam ficar num vídeo desse, por exemplo. Então, eu decidi destruir e descriar todas as Julianas que eu já fui até agora e ser uma verdadeira e autêntica versão. Então, a minha descrição do YouTube mudou, minha descrição do Instagram mudou, do TikTok mudou. E vocês podem me chamar do que vocês quiserem, tá, gente? Tem gente que me chama de guru, tem gente que me chama de mentora, de facilitadora. Eu recebo de tudo. O que eu tô dizendo pra vocês é que eu não tô aqui pra vender nada. Desde novinha, isso foi uma coisa que eu lembrei. Logo no começo em que eu entrei em introspecção, que eu vi um vídeo de um cara que para... E aí, gente, foda-se se é verdadeiro ou falso, o ponto não é esse. Mas eu vi um vídeo de um cara que ele tava no shopping, ele tem 18 anos e é milionário. Mas enfim, deve ser filho de pais milionários também, pelo que eu entendi da dinâmica dele. Mas isso não é um desmérito em momento algum. Porque hoje ele trabalha, pelo que eu entendi, com mentoria de investimento, né? Financeiro e tal, essas coisas aí. Enfim, bolsa de valores, essas coisas. E aí ele parou um cara no shopping e deu 500 mil reais pra ele no Pix. Aí eu olhei e, gente, eu chorei tanto, mas tanto. Porque eu lembrei que o meu sonho de criança era ser uma vibe Silvio Santos, sair dando dinheiro pras pessoas, sabe? E é isso que eu escolho, sabe? Tipo assim, veja bem, eu amo dinheiro, tá? Eu amo tudo que existe nessa realidade porque eu não rejeito nada. Então o ponto não é o dinheiro. Se você quiser fazer, por exemplo, uma leitura de tarô comigo, se você quiser fazer um atendimento particular comigo, que hoje eu não tô com um atendimento aberto, mas se a gente sentir que precisa, cara, eu não sou fechada pra nada. Mas eu não me vejo sendo a pessoa que vende atendimento particular. Pode até ser que eu venda cursos, porque sabe o que eu percebi?
Eu já acompanhei a Lu, eu acompanho a Access Consciousness, e eu percebo que tem algumas coisas que eles só falam no fechado. E aí eu entendi. Porque quando você fala no aberto, você tá falando pra muito mais pessoas que nem sempre vão entender o que você tá falando. E eu entendi isso por causa do vídeo do abuso. Porque eu falei umas coisas e depois eu fiquei assim, eu vou ter que explicar isso. Sendo que num curso fechado, em que a pessoa comprou porque ela já conhece a minha energia, já se conecta comigo, né? Tem uma camada mais profunda, aí você consegue falar as coisas mais abertamente. Nem tudo dá pra falar tão no público assim, realmente. Porque pra você ser mais assertivo, requer um pouquinho de estratégia mesmo. E aí é uma estratégia leve pra mim. Então pode ser que em algum momento, sim, eu crie cursos, seja gratuito, seja pago, não sei. Mas que o foco não seja a rentabilidade disso. E sim, que esse projeto de fato faça sentido para as pessoas. Tá dando pra entender? E antes eu tava fazendo pensando em carreira, em estrutura de carreira. Porque assim, uma coisa que eu queria falar nesse vídeo aqui também, que é muito, muito, muito bacana. Não, a vida inteira é mentira. Mas por uma boa parte da minha vida, não a maior dela, mas uma boa parte, eu fiquei preocupada com dinheiro. Porque eu comprei o ponto de vista de alguém. Porque antes o dinheiro aparecia assim, ó, muito fácil. Tudo se resolvia assim, quando eu fui ver, resolveu. E aí falaram tanto que isso era ser infantil, né, viver pela sorte e tal, que eu falei, tá, então eu vou tentar ser madura. E aí desde então eu tô aí, ó, tentando destruir, tentando não, destruindo e descriando, destruindo e descriando tudo isso. Esses pontos de vista que não são meus. E aí, calma aí, perdi o fio da meada. O que eu tava falando? TDAH, pera. Vocês sabem que eu não edito vídeo, né? Eu continuo não tendo a intenção de editar. Vou beber uma água aqui enquanto isso, beba água. Pra ver se eu lembro. Gente, minha cabeça ficou assim, ó, branca. Tela branca. Tem nada aqui. Lembrei. E aí eu tô aí destruindo e descriando esses pontos de vista. E eu escolhi sair do meu trabalho de CLT. Pedi pra eles me demitirem. Aí eles não me demitiram. Aí eu ativei um arquétipo. Já contei isso pra vocês, eu vou trazer esse arquétipo aqui. Aí ativei um arquétipo que sempre é babadeiro, resolve as coisas assim, ó. Do dia pra noite, muito rápido. E aí eu fui mandada embora no dia útil subsequente, né? Porque eu ativei o arquétipo na sexta. Aí segunda-feira eu não trabalhava sábado e domingo. Segunda-feira meu notebook deu pau. Eu acho que foi uma coisa do universo pra mexer os pauzinhos. Porque na terça, 9h30 da manhã, eu tava lá sendo desligada. Então assim, como pode ser mais fácil. E eu fui desligada e eu ainda tô no começo, né? Porque eu fui desligada mês passado, praticamente. Então assim, tô no começo. Sem nenhuma renda, tá? Não pense você que, tipo, eu já estou ganhando fora o que eu ganhava na empresa. Eu saí porque simplesmente não estava me fazendo bem, não estava me fazendo feliz. Então eu falei, universo, qual é o próximo passo? O próximo passo era sair de lá. E eu me prometi que quando eu saísse daquela empresa, eu não trabalharia para outra. Eu trabalharia para mim. E aí, me veio uma canalização, antes de eu pedir o desligamento, que veio assim, se você... Eu até anotei. Ai, porque meu caderno não tá por aqui. Eu até anotei que falava assim... Se você quer tanto inspirar as pessoas a viverem da coragem de ser elas mesmas, você tem que ser o exemplo. E aí eu entendi que se eu ficasse esperando que o canal crescesse, que viesse uma estabilidade financeira, blá, 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 que funciona pra muita gente, mas na minha vida, receita de bolo não funciona. Eu ia ficar perdendo tempo. E eu não ia ser a verdade do que eu prego. Então corpo, você escolho. Leve pra você, leve. E sair, gente. Hoje, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 21 de junho, eu acho, eu não tenho nenhuma perspectiva. Também tô me colocando em vulnerabilidade, que é uma escolha minha. Porque eu também não tô na escolha de parecer que eu sou, nossa, super bem resolvida. Eu sou em muitas coisas, mas outras não. E ser eu mesma e respeitar as minhas escolhas só porque me faz bem está sendo o processo de agora. Só que sabe o que foi curioso nisso? Olha que loucura. Enquanto
eu tava lá, preocupada com o dinheiro, eu não conseguia estudar sobre mim. Porque eu tava me distraindo com o ponto de vista da escassez. Quando eu saí do trabalho, teoricamente, eu deveria me distrair com fazer dinheiro de outras formas. Só que não. Qual foi o próximo chamado? Dar um passo acima. Subir uma oitava. Que é estudar sobre mim. E eu nunca achei queer foi ótimo, né? Queer. Queen. Não, eu nunca achei que não ter uma renda fixa me permitiria não ficar pensando em renda. Isso faz sentido? Eu não sei, mas é o que tá acontecendo. E aí, quando eu comecei a estudar sobre mim, gente, caraca, nossa senhora. E aí, por isso que a gente fala que dinheiro é distrator também, né? Trabalho é distrator, salário é distrator e tal. Porque o quanto eu não tava escolhendo eu mesma, porque eu tava escolhendo me distrair com outro assunto pra não acessar algo mais profundo e mais verdadeiro. Que não vai constar, por exemplo, que ao invés de eu estar aqui engajando no YouTube, eu decidi parar com o canal por um tempo. E com todas as redes praticamente, fiquei só no Instagram ali de uma maneira muito informal. E uma outra coisa também que me veio nesse período de hiato foi que os canais que eu mais acompanho, hoje é mais o Láctea, mas na época eu ainda estava acompanhando muito a Kéfera também, que são conteúdos livres, meio lifestyle. E pra mim parece ser tão divertido. Então, gente, tem uma publi do Láctea que simplesmente ele tá em Paris fazendo uma publi pra Adidas. Ele não tá por causa da Adidas, né? Mas ele fez uma publi da Adidas lá, em que o vídeo dele foi: ele botou um casaco, segurou o fecheclé, o pontinho do fecheclé, sorriu pra câmera, porque sem dente, sem like, né? Então sorriu pra câmera e ficou passando os cenários assim, ó. Tipo, 15 segundos de vídeo com ele apenas rindo e andando. Sei lá, acho que bateu 500 mil alguma coisa. Acho que bateu mais de 1 milhão de visualização. Como pode ser mais fácil? Aí você pode falar assim, então o conteúdo dele é nenhum? Não, o conteúdo dele é ser ele. O conteúdo dele é ser ele. O conteúdo da Kéfera é ser ela. Percebe? Até mesmo do Felipe Neto, por mais que ele tenha um direcionamento, como que ele estourou no canal? Sendo ele. Criou um quadro, pra quem não sabe, chamado Não Faz Sentido, em que ele reclamava de tudo, como um bom aquariano, que eu sei que ele não acredita em signo, mas ele é um arquetípico aquariano, até por não acreditar em signo. Nem todo aquariano não vai acreditar em signo, tá, gente? Mas assim, aquário é do contra. É só isso que eu tô querendo dizer. E eu digo isso como propriedade, porque eu tenho ascendente em aquário. Enfim. E a Juliana, de 30 anos, pode fazer todas as escolhas que a Juliana, de 14, não tinha coragem de fazer. E eu escolho não ter mais forma e estrutura. Eu não escolho mais... Eu escolho não escolher mais, ter que acertar, ter que ter cuidado com a fala, que tem que ser interessante, que tem que botar música ao fundo pra trazer entretenimento e dopamina e sei lá o quê. Sabe, eu quero só viver em paz e tranquila. Em paz e tranquila. Ai, mas não dá visualização. Foda-se. Eu fui criada pra entregar resultado o tempo todo. Aí eu crio um espaço em que eu não preciso entregar resultado, porque eu não preciso. E eu fico me preocupando em entregar resultado, e quanto mais eu me preocupo com isso, menos eu sinto que eu tô entregando. É contraproducente, no fim das contas. Acho que o mosquito me mordeu, porque tá... Enfim. Então esse é um vídeo só pra me reapresentar para vocês. Então, muito prazer. Meu nome é Juliana Rainho. Eu tenho 30 anos. E eu sou espiritada. Eu sou... divertida. Eu sou... engraçada, falo palavrão. Eu tenho TDAH e eu acho isso maravilhoso. Então sim, eu vou atravessar os assuntos. Eu vou parar de tomar cuidado pra ficar muito centrada. Eu vou atravessar vários assuntos. A Jujut, pra mim, ela é muito uma inspiração. Muito, assim. Eu sempre olhei pra ela e falei, meu Deus, eu quero esse espírito livre pra mim. E hoje eu tenho a faca e o queijo na mão. E eu escolho cortar o queijinho vegano e... Entendeu?
Então é isso. Esse vídeo foi só uma reapresentação. Eu estou na busca e me encontrando nessa busca. Isso não significa que eu nunca mais vou repaginar nada, porque não tem jeito. Eu tenho Saturno, eu falei ascendente na casa 1, mas eu tenho Saturno na casa 1 também. Então, o senso do eu, pra mim, é algo desafiador dessa realidade e dessa vivência que eu escolhi vir, né? Então, toda hora e eu sou muito regida por Escorpião, né? E também pelo número 9, a boeremita. Então, eu vou estar sempre morrendo e renascendo, mas enfim, eu escolho conversar com pessoas que gostem de me ouvir. Percebe? Porque a vida inteira eu falei com pessoas que não gostavam de me ouvir. E hoje na internet, as pessoas têm a liberdade de escolher ouvir o que elas querem ouvir. Então, se a pessoa não gosta de me ouvir, não ouça. E tá tudo bem. Mas eu escolho agora falar. E é isso. Acho que agora eu acabei. Próximo vídeo, provavelmente, vocês sabem que eu não sou muito boa em seguir cronograma, mas eu estou querendo falar sobre Divertidamente 2, porque eu assisti no cinema e assim, temos coisas para pontuar, eu anotei, então provavelmente, se nada mudar, o próximo vídeo vai ser Divertidamente 2. Eu assisti, eu acho que vem um terceiro, tem tudo pra vir um terceiro, faltou coisa no filme e eu escolho trazer tudo pra vocês, porque tem a ver com o meu conteúdo, tá? De expansão de consciência e tal. Eu não vou começar a falar de cultura pop por falar de cultura pop, provavelmente, porque não é muito meu nicho. Meu nicho realmente é facilitar a consciência, porque é o que eu amo fazer. Eu amo fazer isso. Mas eu amo também ser a minha essência, enquanto facilita a consciência, entende? E bom, acho que teremos boas coisas para trazer. E é isso, se você quiser deixar um comentário pra mim do que tocou em você nesse vídeo, enfim, sei lá, se você quiser falar alguma coisa para mim, você pode deixar nos comentários, você pode me chamar no Instagram, enfim, sinta-se livre. E obrigada. Principalmente se você está aqui até agora. Obrigada, de verdade. A minha busca, principalmente como eremita, sempre foi encontrar a minha tribo. E eu só vou encontrar minha tribo a hora que eu conseguir ser eu mesmo. Né? Então é isso. Um beijo. Tchau!